Olá, colegas, muito bom dia, tudo bem? Eu sou o professor Davi Barbosa, estou entrando ao vivo agora para falar com vocês a respeito da resolução Cefez 880 de 2018 para o exercício de 2019, conforme deliberação do 47º Encontro Nacional do Cefez-CRES. Antes que você emita qualquer crítica a respeito deste vídeo, dessa gravação, eu recomendo que primeiro você assista até o fim para compreender a argumentação e a reflexão a respeito deste assunto. É importante que o assistente social, antes de reproduzir senso comum, antes de responder uma determinada pesquisa, um determinado assunto, um determinado tema, um determinado tópico, reflita a respeito daquilo. Não responda simplesmente por vício de linguagem, por vício cultural ou por vício de senso comum, que é o que tem acontecido muito, inclusive nessa página. É claro que nós temos muitos assistentes sociais aqui que têm respondido de forma respeitosa, que têm refletido antes de responder, mas temos também um grande número daqueles que não pensam antes de responder, que não refletem, que não raciocinam para emitir uma resposta. E eu estou pedindo, antes que você comece a responder, que você pense primeiro, analise a conjuntura da situação para depois ematir uma resposta a respeito deste assunto que é tão importante, que é tão vital, que é de suma importância para nós assistentes sociais que queremos a emancipação da nossa profissão, o protagonismo da nossa profissão, que queremos a nossa profissão valorizada, queremos um piso salarial, queremos maiores espaços de atuação, mais espaço de atuação, maior valorização, maiores considerações, inclusive garantidas em lei, de forma mais eficiente. Então vamos falando a respeito da resolução Cefez 880 de 2008 para o exercício de 2019. Eu falei com vocês aqui que sou favorável ao aumento de impostos no Brasil, porque nós temos a Holanda, eu acabei de publicar aí na página, que está esvaziando os seus presídios. As celas estão ficando vazias por falta de presidiário. Ela está numa crise, né? Que crise boa essa, de presidiário. Por quê? Porque ela utiliza um método, aplica o método, gera impactos sociais de inclusão, ressocialização do sujeito em situação de crime, e as celas dos seus presídios estão esvaziando. Existe um método dentro de uma política pública que combate a criminalidade, não com bala nem com violência, mas com política de inclusão e de ressocialização do sujeito que funciona, que dá certo. Eu falei para vocês da Dinamarca, falei da Finlândia, falei da Suíça, falei de vários, da Noruega, de Oslo, criminalidade próxima de zero, e onde, na maioria desses países, o imposto geral é acima de 40%, podendo chegar até a 47% da arrecadação nos impostos. No Brasil nós temos 33%. Por que é importante que o imposto seja arrecadado alto? Porque nós, assistentes sociais, dependemos de concurso público, nós, assistentes sociais, dependemos das políticas públicas, dependemos do financiamento, de um bom financiamento, de um forte financiamento das políticas sociais, das políticas públicas, quer seja de saúde, educação ou assistência social, e para que haja esse financiamento, o Estado precisa arrecadar muito. E quanto mais ele arrecadar, mais ele consegue distribuir. Precisamos resolver o problema da dívida pública, parar de pagar 400 bilhões por ano, para pagar só os juros dessa dívida e aplicar esse dinheiro nas políticas sociais e políticas públicas para termos um Estado forte para incluir aproximadamente 90% da população brasileira que está excluída das políticas públicas. Estou fazendo esse entrave por longe para dizer o seguinte: se uma instituição, seja pública, seja autarquia, seja colegiado de classe, não tem dinheiro para realizar projetos, ela não pode realizar projetos. Isso se aplica também à nossa categoria profissional, ao nosso colegiado de classe do Serviço Social, Cefez e CRES. Eles precisam de dinheiro para realizar os seus projetos. Vocês sabem que eu sou um dos maiores críticos do Cefez e CRES no Brasil. Contudo, em relação à resolução 880 de 2008 para exercício de 2019 da liberação 47ª do 47º Encontro Nacional do Cefez, eu sou favorável ao aumento do valor da anuidade. Estou explicando para vocês por quê. Eu sempre tenho cobrado aqui que o Cefez fiscalize esse EAD, que o Cefez
fiscalize o sindicato, que está virando uma praga de sindicato no serviço social, para que haja um sindicato por estado, ou 2 no máximo, e que não haja essa briga, e que esse sindicato façam alguma coisa, propor uma ementa nessa fiscalização para o cumprimento dentro desse sindicato, para que eles trabalhem e não sejam só mais uma fonte de arrecadação de recursos dos assistentes sociais. Sou favorável que também o Cefez fiscalize as instituições de ensino superior à distância e presencial, para que haja mais qualidade e não tenha aí essa multidão de assistentes sociais que nós estamos vendo por aí, que não serve nem para ser fiscal da pobreza, que dirá para ser assistente social. Não serve nem para fazer triagem na saúde, que dirá para ser assistente social. Não serve nem para cortar benefício de prestação continuada lá no INSS, que dirá para ser assistente social. Então nós precisamos precisamos que o Cefez lute pela inclusão do serviço social na educação, pela inclusão do serviço social na agricultura familiar, pela melhoria de trabalho, pela defesa intransigente da democracia, pela defesa intransigente do investimento, do máximo, do maior investimento possível nas políticas sociais. Em suma, queremos que o Cefez, em conjunto com o CRES, trabalhe, acima de tudo, ofereça semestralmente, se possível, trimestralmente, cursos de qualificação profissional para os assistentes sociais de forma gratuita, que o assistente social só pague a viagem, a hospedagem de volta e vá se qualificar nos CREs regionais ou mesmo nas seccionais e melhore a sua qualidade profissional, assuma a sua competência profissional pela valorização da profissão. Sou favorável ao aumento da anuidade porque o CRM cobra dos médicos algo em torno de R$ 704 por ano de anuidade. O CFP cobra R$ 623 de anuidade dos psicólogos. O CRM é dos médicos, 704. A OAB cobra cerca de R$ 803 de anuidade dos advogados. Nós não estamos nem na metade disso, mas queremos ser valorizado como médico, queremos ser valorizado como psicólogo, queremos ser valorizado como advogado, mas não queremos nos comportar como tal, não queremos ter uma instituição forte como tal. Temos que parar, como já foi dito aí por alguém, com essa síndrome de vira-lata e assumirmos a nossa postura de assistentes sociais que quer participar do capitalismo, que quer participar, porque todos nós queremos, e parar com essa hipocrisia, e fortalecer o nosso colegiado de classe, para que o nosso colegiado de classe possa lutar, para que o nosso colegiado de classe possa fortalecer a categoria. Parar com essa desunião, esse pensamento retrógrado, do pensamento positivista, conservador, que não faz uma reflexão para emitir uma opinião e já sai pelos WhatsApps, pelas redes sociais, marretando o Cefez e o CRES. Quando eles merecem crítica, eu a farei. Quero deixar aqui meu abraço para Josiane Soares Santos. Essa é uma decisão importante, que abrange toda a categoria profissional, realmente precisa desse aumento. Agora, precisamos de melhorias, precisamos de respostas, precisamos de trabalho, de efetividade, e não só essas deliberações que não acrescentam muito para o profissional em si. Nós precisamos de ações, de intervenções que objetivem diretamente o atendimento das necessidades daquele que paga, do assistente social, e não só da diretoria, e não só da presidência, não só do Conselho Fiscal. Precisamos de ações pontuais, focais, no sentido mais conservador da palavra, pontual, como, por exemplo, curso de qualificação profissional, pós-graduação, que sejam oferecidas ou fiscalizadas pelo Cefez para qualificar os assistentes sociais. E precisamos, acima de tudo, de um corpo jurídico no CRES e no Cefez para atender a demanda das denúncias que têm sido feitas aqui pelos assistentes sociais do Brasil, e quase nada tem sido feito. O CRES se tornou o verdadeiro pombo correio. Quando a gente faz uma denúncia, ele manda uma carta. Gente, nós não queremos carta, já falamos. Queremos um corpo de advogados para ir até o lugar e investigar o que foi que houve, para proteger a profissão. Recentemente, um assistente social foi chamada de prostituta. Eu denunciei aqui nessa página, várias outras pessoas denunciaram. E o que é que o CRES fez? Mandou uma cartinha para a prefeitura. Gente, não queremos pombo correio. Se nós quiséssemos mandar carta, a gente ia no correio, envelopava um SEDEX endereçado ao cidadão, falando sobre os direitos com o ofício, falando sobre os direitos do assistente social. Qualquer assistente social pode fazer isso.
Nós temos um colegiado de classe que precisa nos representar juridicamente, que precisa ter um corpo jurídico para quando houver denúncias de violação de direitos dos assistentes sociais, essa denúncia seja atendida pelo corpo jurídico, fazendo a petição, abrindo processo, nos trâmites legais, cumprindo todas as determinações da lei para proteger o profissional, para garantir o cumprimento do Código de Ética, para garantir a autonomia e o protagonismo dessa profissão. Esses outros maus profissionais que estão agindo contra a nossa profissão, nos diminuindo, nos inferiorizando, tentando nos tornar subserviente às suas profissões, precisam entender que nós temos uma categoria coletiva, ela é unida, ela é uníssona, ela é una, ela é forte e ela não vai abaixar a cabeça frente a esses problemas. Quero também aproveitar para falar a respeito da localização de muitos CREs no Brasil. Vou falar especificamente do CREs aqui da Bahia, que fica em Salvador, num lugar de difícil acesso, não tem estacionamento, um prédio difícil de encontrar, que só oferece atendimento do meio-dia para a tarde. Olha, isso é muito complicado, a maioria dos assistentes sociais vai para Salvador de ônibus, não tem condições de ficar de meio-dia para a tarde, porque precisa voltar de ônibus para a sua região, acaba desistindo de ir, e também a questão do e-mail e do telefone que não funciona adequadamente. Precisamos de uma localização mais centralizada, precisamos de uma instituição maior, com mais departamentos, precisamos de uma instituição que tenha mais acomodações, que tenha estacionamento, que de preferência faça um pequeno alojamento para alojar aí um número X de assistentes sociais, que tem um lugar para comer, um lugar para dormir quando forem a Salvador. É claro que isso através de um agendamento prévio, que tenha isso em Salvador. Precisamos também que o CREs de todas as regiões do Brasil aumente o número de seccionais sérias. Eu tenho tido muitas reclamações aqui, que muitas pessoas não têm participado das seccionais porque é muito sem sal, muito sem açúcar, muito insonso, inodoro, incolor, sem sentido. As pessoas vão para ficar dormindo na cadeira porque é um assunto velho batido, desgastado, repetindo conservadorismo, repetindo tradicionalismo, sem evolução, sem crescimento, porque falta argumento, falta assunto sério, falta pauta decente, falta começar um bom projeto de intervenção, um bom projeto social, um bom curso de qualificação. Então as seccionais têm se esvaziado porque não tem pauta. Então determino, desculpe a palavra, recomendo, oriento através dessa live que as pautas a serem tratadas nas seccionais sejam criadas pelo CREs ou pelo Cefes e que essas pautas sejam atendidas por pessoas que tenham qualificação para ir à seccional oferecer um conteúdo de qualidade, porque é difícil você que tem 4 ou 5 especializações, que já evoluiu, já tem um pensamento complexo bem desenvolvido, ir para uma seccional, ouvir uma pessoa que mal se formou no serviço social, que não sabe a diferença entre especificidade e subjetividade, que nunca leu um livro do serviço social, para assumir 2 horas de microfone, ficar falando um monte de abobrinha, a pessoa fica cansada, desiste de ir, acaba não indo mais, e aí as outras pessoas ficam dizendo, mas isso é falta de unidade. Não, gente, tudo tem o seu lugar específico. Então deixo aqui a minha crítica. Sou favorável ao aumento do pagamento da anuidade e sou favorável a todas essas outras questões que eu apliquei também. Em função do aumento da anuidade, a gente tem que chegar perto do valor do CRM, tem que chegar perto do valor do CFP, temos que chegar perto do valor da OAB para estarmos equilibrados, equiparados, em pé de igualdade e a partir daí nos unirmos para lutar pela melhoria da nossa qualidade profissional, pela melhoria do piso salarial, pela inclusão do assistente social em vários outros espaços socioocupacionais que ele ainda não participa. Precisamos também melhorar a comunicação que existe entre os CREs e os Cefes e o assistente social. Muitas denúncias que eu tenho recebido, são muitas, de assistentes sociais de várias partes do Brasil que reclamam, que enviam e-mail, que pedem ajuda, que pedem socorro e simplesmente não recebem resposta ou levam 30 dias para receber respostas. Então eu fico me perguntando como é que um colegiado de classe pode demorar tanto para responder um profissional que paga a sua anuidade. Isso, gente, de forma indireta é corrupção. Quando um CREs não responde adequadamente, o usuário que paga a sua existência, que é o assistente social, está sendo corrupto, ele está sendo antiético, ele está sendo imoral, desrespeitoso, e não podemos pensar na perspectiva de negarmos
o direito de quem paga pela conta. Eliege está questionando, tem todo o direito, não sei se ela refletiu para perguntar. Você sabe o salário de um médico? 12.000 PSF. É claro que o salário do médico é 12.000 PSF, mas você já perguntou por que o salário do médico é 12.000 no PSF? Porque houve uma unidade de classe, uma luta em torno desse piso salarial para estabelecer este salário, coisa que não há na nossa profissão. E por que não há na nossa profissão? Porque o colegiado de classe é fragilizado, o colegiado de classe é fraco, não tem o apoio dos assistentes sociais. O primeiro que fica contra as decisões do CRES e do Cefes é o próprio assistente social. Em resposta a isso, ou em função disso, o CRES e o Cefes também não respondem adequadamente às demandas do colegiado, às demandas dos assistentes sociais. Então, estamos contentes com o CRES e com o Cefes? Não estamos. Falta muito. Deixa muito a desejar. Há muita coisa que poderia ser feita de forma pontual, sem gastar muito, que atendesse de forma específica o assistente social. Mas não tem feito. Contudo, precisamos nos unir ainda assim para resolver isso. Não é desunindo que nós vamos cobrar do CRES e do Cefes. Não é espalhando para cada um para o lado, se negando, criticando o tempo em função da melhoria dessa qualidade de serviço que nós vamos resolver. Neste caso, já disse, repito, sou favorável ao aumento, com as críticas, com o ponto crítico que estabeleci. Que haja melhoria de qualidade de serviço prestado, que haja um canal imediato de comunicação de atendimento entre o assistente social e o colegiado, entre a classe que está trabalhando, que haja um canal específico de denúncia, um departamento específico para denúncias de crimes no comportamento trabalhista, na ação trabalhista, no desenvolvimento profissional e também de crimes contra o assistente social. São muitos que têm acontecido aí, que precisam ser denunciados constantemente. O Cefes precisa ter um posicionamento mais claro para não se manter neutro e imparcial. Muitos temas sérios que estão sendo tratados hoje no Brasil, o Cefes tem se mantido neutro, tem se mantido imparcial. É o primeiro a falar contra a neutralidade, contra a imparcialidade. Mas na hora de se posicionar, demora muito. Quando se posiciona, o leite já derramou, não tem mais como colher, como resolver a situação. Precisamos, como repito, de um canal de denúncia, de um corpo jurídico, precisamos de qualificação profissional oferecida pelo Cefes, precisamos de uma luta pela aprovação do piso salarial que deveria ser via sindicatos, precisamos da fiscalização dos sindicatos, precisamos da fiscalização mais pontual, mais próxima da questão das entidades de instituição de ensino superior. Eliege Silva continua questionando, mas você do CRES e Cefes estão levantando a bandeira do PT? Não, Eliege Silva, não estamos levantando a bandeira do PT, nós estamos levantando a bandeira da esquerda, a bandeira dos trabalhadores, a bandeira da previdência social, a bandeira da assistência social, a bandeira da saúde, a bandeira da educação, a bandeira que está dentro do nosso trabalho profissional, a principal dela é a bandeira do nosso projeto de ética, do nosso projeto ético-político, do nosso código de ética. Essa é a bandeira que nós estamos levantando. Agora, se para você e para muitos brasileiros, qualquer pessoa que levanta esse tipo de bandeira é petista, então recomendo que você procure refletir a respeito disso, porque fazer esse tipo de comparação é combater a própria profissão, o próprio projeto ético-político, porque tudo que viola o projeto ético-político está contra essa bandeira que você chama bandeira do PT. Resumidamente, não foi a esquerda que nasceu depois do PT, não foi o PT que criou a esquerda. O PT é uma ideologia de pertencimento que tem relação com a identidade de classe, que nasceu na Revolução Francesa, quando os reis fizeram uma votação e um rei fez uma votação e os parlamentares que eram a favor do rei ficaram à direita e os parlamentares que eram a favor do povo ficaram à esquerda. Ali nasceu a esquerda e a direita. O político que é a favor dos ricos e do governo fica à direita, o político que é a favor dos pobres e das políticas sociais fica à esquerda. Foi ali que nasceu a defesa entre direita e esquerda. Então não foi o PT que criou a esquerda. O PT se apropriou da esquerda, assim como o PSOL, assim como o PCdoB, assim como vários outros partidos que se apropriaram da ideologia de esquerda para poder conseguir voto.
e se apropriaram e fizeram de fato muito pela esquerda, não há o que negar. Eu tenho 50 indicadores sociais para apresentar para você. Mas o PT hoje está desvirtuado. Não concordo, discordo plenamente de você. Esse seu argumento que institucionaliza a corrupção inocenta o corrupto, porque não é a instituição que está corrompida. Quem está corrompida são as pessoas. Conheço muito político petista extremamente sério, que não responde nenhum processo, que não está vinculado diretamente a nenhum projeto de corrupção, ainda que indiretamente se alimente do chamado Caixa 2, que todos os partidos, 100% dos partidos se alimentam. Então, esse argumento seu de que o PT está desvirtuado é um argumento de senso comum que institucionaliza a corrupção, inocentando o corrupto, dizendo que não é culpa do corrupto diretamente, é a instituição que é corrupta. Então não vejo nenhum partido como desvirtuado, não vejo nenhum partido como corrupto. Quem pratica corrupção são pessoas, e pessoas de todos os partidos. Agora, se fosse para fazer uma lista, qual partido tem o maior número de corrupto, o PT ficaria em 7º lugar. Existem 6 partidos piores do que o PT em quantidade de pessoas caçadas, em quantidade de pessoas presas, em quantidade de pessoas processadas, em quantidade de pessoas com ficha suja. Então, estamos fazendo uma argumentação. Contudo, para deixar bem claro, não é a instituição que pratica corrupção. Não podemos institucionalizar a corrupção. Do mesmo modo, poderíamos dizer, existe hoje no Brasil um grande número de assistentes sociais conservadores e tradicionalistas. Posso dizer que o Cefez é conservador e tradicionalista? Não, porque não é a instituição que pratica o conservadorismo e o tradicionalismo. Inclusive, esse argumento seu, Eliege, de institucionalizar a corrupção é um pensamento conservador, tradicionalista, de senso comum. Posso dizer, em função de você ser conservadora na sua argumentação, de senso comum e tradicionalista, posso institucionalizar o senso comum? Posso institucionalizar o conservadorismo e o tradicionalismo? Não posso, porque são pessoas. Então existem pessoas que não fazem uma reflexão, se alimentam apenas de canais de televisão, se alimentam apenas de senso comum, se alimentam apenas de fontes secundárias. Não estudam, não se aprofundam, não fazem pesquisa científica, não utilizam indicadores sociais, e em função disso acabam se excluindo. Então nós trabalhamos com indicadores sociais. O que é que acontece? O Brasil nunca foi corrupto, o Brasil sempre foi corrupto. O povo brasileiro é corrupto por natureza. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui na página Serviço Social Brasil explicando como surgiu a corrupção do Brasil. Ora, e nesse vídeo eu explico que a corrupção é uma das multifacetadas expressões da questão social. O sujeito se torna corrupto em função da necessidade de sobrevivência. Veja bem, eu mostrei também nesse vídeo que um avião caiu aí na Argentina, numa região gelada, com um grupo de pessoas, e haviam até algumas pessoas dentro desse avião que eram vegetarianas, né? Não comiam carne de jeito nenhum. Aí a fome assolou, com o passar do tempo, eles começaram a comer uns aos outros, né? Começaram a comer uns aos outros. Até os vegetarianos acabaram aí comendo uma perninha do outro. Então, em função da pergunta que Eliege fez e Elia Fialho respondeu, eu vejo como está presente no serviço social a falta de reflexão. Todos levados pelo senso comum, todos não, né? Uma grande maioria que não consegue refletir a respeito de um assunto tão simples, de um assunto tão superficial, assunto que nós deveríamos dominar, mas preferem se alimentar de notícias fakes, de propaganda, de concessão pública, de canal de concessão pública que se alimenta de dinheiro público e utiliza esse dinheiro para fazer partidarismo, prefere se alimentar de decisões políticos partidárias do judiciário, ou seja, o judiciário politizado no sentido partidarizado, e não consegue criar um senso comum. Então, voltando para o nosso debate principal, toda essa questão, Lia Fialho diz, essa página só fala de política agora. Lia, novamente você faz uma pergunta superficial, novamente você vem do senso comum, da ignorância sobre a sua profissão. Essa é uma profissão política, trabalhamos com políticas públicas, trabalhamos com políticas sociais, na gestão do dinheiro público, na gestão dos impostos que são pagos pelas pessoas,
e administramos esse dinheiro público dentro de uma profissão extremamente política, uma profissão política que tem um projeto ético, político, que tem um código de ética, um projeto profissional, tudo aqui é política. Então, se você não quer falar de política, pegue uma outra profissão, apesar de que quase todas as profissões têm política no meio, não tem como não ter. Nossa profissão é uma profissão política, então isso é questão de concurso público, isso é questão de formação profissional, isso é questão de maturidade profissional. Quando uma pessoa que se diz assistente social não consegue entender que o serviço social é uma profissão política, que aqui o principal debate dessa profissão tem que ser político, eu fico me perguntando qual é o nível de formação dessa pessoa, onde é que essa pessoa estudou, que conhecimento essa pessoa tem da profissão e de forma um pouco mais grossa, qual é a competência profissional dessa pessoa, porque não sabe sequer fazer um posicionamento a respeito da sua própria profissão, do conhecimento da existência da sua própria profissão. Então, vamos falar de política? Vamos. Por quê? Porque essa é uma profissão política. As decisões emitidas, emanadas pelo Cefes são decisões políticas. Essa página é uma página política. Eu sou político, estou colocando meu posicionamento ético-político aqui de acordo com o projeto político profissional. Espero que todos os assistentes sociais entendam que estão trabalhando na administração de cidades, politiquês, do grego, e esse politiquês, política, faz parte da administração da cidade, não tem nada a ver com partido, um pouco diferente. Não foi a política que criou o partido, não foi o partido que criou a política, mas foi a política que viu a necessidade da criação do partido, para que houvesse democracia e que o povo tivesse opções de escolha, e várias opções. Quanto mais opções, melhor. E a partir desse princípio, vejamos bem a política. Aí eu pergunto, o que a política tem a ver com o valor que é cobrado? A política tem a ver com o valor que é cobrado em função de que o Cefes precisa fiscalizar. Eu já vou ter que repetir o vídeo todo para você. Então recomendo para você, André, que você volte para o início do vídeo, ouça todo o vídeo para você acompanhar todo esse valor. Eu quero que seja cobrado aí algo em torno de R$600 até acima. A resolução Cefes, nós estamos falando aqui de Cefes, né, para não fazer confusão, né, de CRES. O patamar de hoje está R$368, aliás, está menos de R$368, e nós queremos que chegue próximo a R$600. Então o patamar único de pessoa física, R$580,74, que vai ser discutido para o exercício de 2019, R$583,74. Nós estamos falando de Cefes, nós estamos falando de CRES, só para não misturar as coisas. E aí os CRES cobram valores diferenciados aí a nível de Brasil, cada lugar cobra um valor um pouco, a diferença é pequena, mas existem essas diferenças. Sou favorável e já expliquei os motivos do porquê sou favorável. Você não é obrigado a concordar comigo, você é livre para pensar da forma que você quiser. Mas eu expliquei os motivos e através de uma simples reflexão, com base nos motivos que eu expliquei, você pode depreender a sua opinião, se você é favorável ou não, a sua escolha é livre. Mas eu não quero, eu rejeito esse comportamento de vira-lata que só pensa na diminuição da capacidade do poder político e econômico do colegiado de classe nas suas decisões. Temos muita coisa para fazer, precisamos de dinheiro para fazer, e quem precisa pagar essa conta é o colegiado de classe, que vai ser o beneficiado. Agora, o colegiado de classe precisa transformar essa realidade. O colegiado de classe precisa, de fato, o Cefes precisa responder de forma satisfatória o colegiado. Então deixo aqui claro, estamos satisfeitos com o colegiado? Não. Não estou satisfeito, acho que a maioria não está. Então, a partir dessa perspectiva de não estar satisfeito, queremos melhorias. E expliquei aqui o que precisamos. Mas o principal que a gente precisa é de um corpo jurídico para nos responder de forma factual, de forma eficiente, com processos, com suspensão, enfim, de forma jurídica, porque é isso que protege de fato, né? A proteção, a medida protetiva aplicada aí ao assistente social. Todo mundo tem direito. Por que o assistente social não tem direito a uma medida protetiva? Para proteger sua vaga de trabalho. Quanta gente foi aí despedida, foi mandada embora das prefeituras por motivo injusto, em alguns já tiveram até o efeito do seu concurso cassado, perdeu a vaga de concurso por medidas injustas, você fez, nada fez. Falei aqui para vocês da mulher que foi chamada de prostituta, falei aqui de outra mulher que apanhou
dentro de uma instituição pública, uma assistente social que apanhou dentro de uma instituição pública e ninguém fez nada por isso. É nisso que nós precisamos, então, num corpo jurídico, que seja eficiente, que cuida de forma eficiente dos seus usuários. Ora, André Santiago, a forma como eu me dirijo às pessoas tem relação direta com o projeto ético-político do serviço social. Se você viola o projeto ético-político na sua fala, não espere que eu vá te tratar com água e açúcar, porque isso não vai acontecer. Eu não tenho respeito nenhum por quem argumentativamente viola o projeto ético-político dessa profissão. Você não é obrigado a participar da minha live, não te convidei, você veio porque quis, você sabe como sair da live e não ouvir mais o que eu tenho a dizer. Caso você fique nessa live e fale alguma coisa que vá contra o projeto ético-político, não espere que eu vá te dar um chazinho de camomila, não. Você vai ouvir o que precisa ser ouvido da forma mais firme que precisa ser dita. Muito obrigado a todos que participaram, tenham a todos uma boa tarde, até uma próxima.